coisa querida! Professora Adriane Falti chegando aqui com direitos da nacionalidade, um dos tópicos do grupo dos direitos fundamentais. Lembra que eu tenho lá um gênero dos direitos e garantias fundamentais, que se divide em direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos do artigo 5º, direitos sociais do 6º ao 11º, e eu tenho agora os direitos da nacionalidade, depois direitos políticos e partidos políticos. Então, os direitos da nacionalidade integram esse grupo maior dos direitos e garantias fundamentais. Vamos começar? Então, vem comigo então para os slides, bora entender o que são os direitos da nacionalidade. Antes da gente entender o que é a nacionalidade, como que ela funciona e tudo mais, eu preciso fazer essa diferença que é super importante. Então, a primeira coisa, o que é a nacionalidade? A nacionalidade é um vínculo jurídico-político que liga o indivíduo a um determinado estado, fazendo com que ele integre o conceito de povo desse estado. Vamos anotar isso, que isso é bem importante. Então, qual que é o conceito? Nacionalidade, deixa eu me acertar aqui com essa setinha. Nacionalidade. Ó, até que a letra... Às vezes essa caneta não deixa a minha letra muito bonita, não, ó. Nacionalidade é um vínculo jurídico e político que liga um determinado indivíduo, uma pessoa, a um estado, fazendo com que essa pessoa, esse indivíduo, integre o conceito de povo desse estado. Então, você fala assim, eu sou brasileiro. Você fala assim, eu sou brasileiro, eu integro o povo brasileiro. Pois é, mas como que você sabe que você é brasileiro? Porque existe na Constituição regras que vão definir esse seu vínculo com o Estado brasileiro. Vai dizer, você, porque você nasceu aqui, tal, então você é brasileiro. Ou seja, ele vai determinar esse vínculo que é jurídico, porque previsto numa norma jurídica, como é a Constituição, e político, que depende dessa relação com o Estado. Então, é um vínculo jurídico-político que identifica uma pessoa, dizendo que essa pessoa pertence a esse determinado Estado, então ela integra o conceito de povo daquele Estado. E por isso a gente não pode confundir conceitos como povo, população, nação e cidadania. Vamos fazer essa diferença? Vem comigo. Então, vamos lá. Primeiro, qual a diferença entre povo, população, nação e cidadania? Bom, povo você viu ali comigo, né? O conceito de povo é um conceito jurídico que vai dizer que a pessoa, então, que é nacional de determinado estado, pertence a ele. Então, povo é esse conceito de natureza jurídica que define você vinculado a um determinado estado. Então, são aqueles nacionais de um estado. E população? População é um conceito numérico. Aqui eu vou ter o número de habitantes de um determinado estado. Logo, no conceito de população, nós temos os nacionais, mas também os estrangeiros. Então, vamos entender uma coisa aqui, ó. Para eu entender o número da população, eu vou contar quantas pessoas estão aqui no território brasileiro em um dado momento histórico. Então, eu pego um determinado cenário e conto o número de pessoas que estão aqui dentro. Nesse número vai incluir tanto as pessoas que são brasileiras, os nacionais, mas também os estrangeiros. Então, povo, só os nacionais. População, todo mundo que está aqui em um determinado momento histórico. Tanto os nacionais quanto os estrangeiros que aqui residem, ok? E eu tenho ainda o conceito de nação. Nação. E, como eu disse, cidadania. Nação é um conceito sociológico. Vou colocar aqui, ó. Sociológico. Integram uma nação pessoas que se unem por conceitos culturais, linguísticos, históricos e por aí vai. Então, para você pertencer a uma nação,
não necessariamente você tem que pertencer a um determinado estado. Quer ver? Eu vou te contar um exemplo para você memorizar isso aqui e entender bem a diferença. Eu tenho um amigo que ele é um dos meus melhores amigos. Quando eu morei um tempo fora do país, eu conheci ele. E quando eu conheci ele, eu perguntei, de onde você é? Perguntei, né, de onde você é? Perguntou, eu sou brasileiro e tal. Eu perguntei, de onde você é? Ele falou, eu sou palestino. Aí eu falei, palestino? A gente sabe que existe, né, várias pessoas que se identificam como palestinos, mas eu estava esperando que ele me falasse um estado, um país, é ou não é? Porque nós sabemos de toda a guerra envolvida ali para que o povo, né, aqui palestino, possa ter reconhecido um determinado território como deles, um estado realmente reconhecido internacionalmente. E daí ele falou, não, eu sou palestino. Aí eu fiquei pensando, falei, como é que pode, né, isso? Aí eu falei assim, não, mas de onde que é teu passaporte? Perguntei isso, de onde que é teu passaporte? Aí ele falou, é da Jordânia. Então, ele, como vínculo jurídico, ele é jordaniano, porque ele tem aqui o passaporte da Jordânia. Mas veja que ele se identifica como indivíduo, como palestino. Então, essa é a ideia de nação. Pessoas que se unem, ainda que não estejam vinculadas a um determinado estado. Isso é o que define um conceito de nação, que envolve elementos sociológicos, culturais, históricos, linguísticos, que identificam uma determinada comunidade de pessoas que formam, então, uma nação, ok? Não necessariamente uma nação, é necessariamente um estado, ok? Muito bem. E ainda a cidadania. A cidadania, aqui a gente está falando de exercício de direitos políticos. Então, vamos lá. Cidadão é aquele indivíduo que é nacional, é brasileiro, mas está no exercício de direitos políticos. Direitos políticos são direitos de participação política, direito de você poder votar, direito de você poder se candidatar. Então, cidadão é aquele indivíduo que é mais do que nacional. Ele é um brasileiro, mas também exerce direitos políticos. Sabe como vai vir na sua prova? Vai dizer que nacionalidade e cidadania são a mesma coisa, e não são. A nacionalidade é esse vínculo jurídico-político que diz você pertence àquele determinado povo. Uma vez nacional, o indivíduo pode ou não exercer direitos políticos. Quer ver que eu vou te dar um exemplo para você não esquecer mais? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Helena com 4 aninhos, pequenininha, e eu tenho um bebezinho agora, certo? Eles são o quê? Brasileiros, certo? Então, eles são nacionais brasileiros, eles têm a nacionalidade brasileira, eles integram o povo brasileiro. Mas eu posso dizer que eles já são cidadãos? Que eles já exercem cidadania? E a resposta técnica é não. Por quê? Porque eles ainda não possuem direitos políticos, eles ainda não votam, não podem se candidatar, eles ainda não têm o título eleitoral. Então, por isso, eles são brasileiros, são nacionais, mas ainda não exercem direitos políticos. Então, a cidadania é o direito assegurado. Deixa eu até completar melhor aqui. Aqueles nacionais que exercem direitos políticos. Ok aqui? Então, olha só, a primeira parte aqui já com um monte de informação. Nacionalidade é esse vínculo jurídico-político que identifica você como integrante do conceito de povo. O povo brasileiro, o povo daquele estado, é esse vínculo aqui definido pela própria Constituição através de determinados critérios. Povo, que é a ideia de nacionalidade, não se confunde com população, nação e muito menos com o conceito de cidadania. Logo, a gente pode dizer que a nacionalidade, presta atenção nisso que a gente vai te falar agora, a nacionalidade é um pressuposto da cidadania. A nacionalidade é um pressuposto da cidadania. Sim ou não? Com certeza. A nacionalidade, que é esse vínculo que a gente está estudando aqui, é um requisito prévio para que possa exercer direitos políticos, para que possa ser um cidadão. Por isso que a gente vai dizer que a cidadania é algo a mais, é além da nacionalidade, a possibilidade de participação política. Fechou aqui essa primeira parte? Maravilhoso. Então, tempinho do print, se você quiser já bater aquele print, marotíssimo. Fechou? Seguimos. Nós temos algumas espécies de nacionalidade. Então,
Como que faz, então, para ser brasileiro? Quais são as formas de ser brasileiro? Eu tenho duas espécies de nacionalidade. Vamos anotar. Ó. Eu tenho a nacionalidade originária, também chamada de primária. Essa nacionalidade originária, primária, é a que vai identificar uma pessoa como sendo nato de um determinado país. Então, quando você fala assim, eu sou brasileiro nato, como é que você sabe? Você está dizendo, eu tenho a nacionalidade originária, eu tenho a nacionalidade primária. Essa nacionalidade, ela é definida de forma unilateral e involuntária, como regra, na data do seu nascimento. Data do seu nascimento. Então, no dia que você nasce, já é definida a sua nacionalidade, a partir de determinados critérios que nós já vamos analisar. Então, no dia que você nasce, plim, os estados definem aqui a sua nacionalidade. Por que de forma unilateral e involuntária? Porque não tem opção de escolher, né, Teté? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você nasceu, será que chegaram assim para sua mãe e falaram assim, mãezinha, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que você nasceu. Escuta, mãezinha, como é que vai ser? Vamos deixar por brasileiro mesmo? Tem certeza? Ai, mãezinha, tá tão caidinho brasileiro hoje em dia. Sabe o que tá saindo muito aqui? Alemãozinho. Alemão tá bombando, olha, diretão. Japonês também pegou, coreano agora para esse negócio de dorama e não sei o que. Olha, nasce aqui, todo mundo escolhe coreano para colocar. Tem que ser da Coreia do Sul, claro que nós estamos falando da Coreia do Sul. Será que é assim? Claro que não, não é? Na hora que você nasce, ninguém chega para você e fala assim, ei, vamos escolher a nacionalidade que você quer, não existe isso. A nacionalidade originária, ela é, como regra, porque a gente vai ver que tem uma exceção, ou seja, uma situação em que a pessoa vai poder escolher pela nacionalidade brasileira, ela é imposta de forma unilateral e voluntária. Então, você nasceu aqui no Brasil, preencheu os requisitos, parabéns, é brasileiro. Não tem essa, mas eu queria. Não tem mais eu queria. É o Estado que vai impor aqui a sua nacionalidade. Por isso, unilateral, porque é o Estado que está impondo, e você não tem aqui como optar, como escolher, como regra, ok? Vou até colocar aqui, ó, involuntária, como regra, porque você já vai ver comigo que existe uma exceção. Tá. Quais são os critérios aqui para a gente definir a nacionalidade originária? Então, como é que o país olha e fala assim, quero que você seja brasileiro nato? Como que o país define isso? Nós temos dois critérios na nossa Constituição, vamos anotar. Eu tenho o critério do jus ou ius solis, e eu tenho o critério do jus ou ius sanguinis. O ius ou jus solis é também chamado de critério da territorialidade. Territorialidade. Você entendeu ali, né? Por esse critério, a pessoa adquire a nacionalidade que os seus pais tinham na data do nascimento. Que os pais. A pessoa adquire a nacionalidade do território, não dos pais, estou falando do critério territorial, né? Adquire a nacionalidade do local de nascimento. Então, o critério do jus solis, que é o critério da territorialidade, a pessoa ela vai adquirir a nacionalidade do local do seu nascimento. Então, por exemplo, aqui no Brasil, essa é a regra. Nasceu no Brasil, parabéns, é brasileiro nato. Qual o critério aplicado aqui? Critério do jus solis, ok? Então, primeiro, critério da territorialidade, a pessoa adquire a nacionalidade do local de nascimento. E vou colocar aqui mais uma estrelinha. Essa é a regra aqui no Brasil. E o critério do jus sanguinis? Agora sim, ó. O critério do jus sanguinis é também chamado de critério da familiaridade ou do parentesco.
Por esse critério, a pessoa adquire a nacionalidade que os seus pais tinham na data do nascimento. Como assim, professora? É isso mesmo. Você pode pegar a nacionalidade dos pais no dia que você nasce. Então, olha que coisa interessante. Você pode ser brasileiro nato mesmo não nascendo no Brasil, desde que você tenha pais brasileiros. Ou seja, você vai conseguir adquirir a nacionalidade que os seus pais tinham no dia que você nasceu. Então, de novo, para a gente fixar, nacionalidade originária primária é aquela que te identifica como sendo brasileiro nato e se aplica de forma unilateral e involuntária no dia do seu nascimento. A partir de 2 critérios, o jus solis, territorialidade, a pessoa adquire a nacionalidade do local, do lugar onde ela nasceu, ou o critério do jus sanguinis, que a pessoa vai adquirir a nacionalidade que os pais dela tinham na data do seu nascimento. Agora, olha isso aqui, é bem importante. Nós não adotamos no Brasil, não há o chamado jus matrimoniale. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? O que é o jus matrimoniale? O jus matrimoniale seria a possibilidade de adquirir a nacionalidade da pessoa que você casou. Então, por exemplo, se você casa com alguém e você puder adquirir a nacionalidade dela só porque você casou, nós estamos falando de jus matrimoniale. Isso não tem no Brasil. Então, se um gringo casar com um brasileiro, ele não leva a nacionalidade brasileira de brinde. É o que eu sempre falo. Casou no Brasil, você pode levar o quê da pessoa? Depende. Dependendo do regime, os bens. Dependendo de algumas pessoas, você leva até a dignidade. Mas a nacionalidade não leva, não. Então, lembra que nós adotamos o critério do jus solis, critério do jus sanguinis, mas não adotamos o critério do jus matrimoniale, ok? Muito bem. Eu ainda tenho a segunda espécie de nacionalidade, que é a nacionalidade derivada, também chamada de secundária ou adquirida. Nacionalidade derivada, secundária ou adquirida. É aquela que vai identificar uma pessoa como sendo naturalizado. Então, você já deve ter falado, a pessoa fala assim, ele é o quê? É brasileiro naturalizado. Ele é naturalizado. O que é isso? É a pessoa que opta posteriormente por ser brasileiro. Ela vai adquirir, então, uma nacionalidade em um segundo momento, de forma derivada, secundária, também chamada, por algumas bancas, de adquirida. A naturalização, ela, diferente da nacionalidade originária, ela é sempre voluntária, sempre expressa. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ela é voluntária, sempre, hein? E expressa. Anote assim, ó. Não há na nossa Constituição naturalização tácita. O que é algo tácito? Em silêncio. Então, vamos pensar assim, ó. A pessoa, para se naturalizar brasileira, ela vai ter que pedir. Então, a gente é aquele país que se faz difícil, entendeu? Então, não é tá aqui, não sei o que, a gente já chega, ei, parabéns, virou brasileiro. Não, o que é isso? Estamos agora, não estamos sofrendo, né? Ninguém tá sofrendo aqui. Então, a gente chega, você quer ser brasileiro? A pessoa vai ter que pedir para ser brasileiro. Ela vai ter que requerer a nacionalidade brasileira, nunca imposta para ela. Por isso, ela deve ser sempre voluntária e sempre de forma expressa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós já tivemos em momentos anteriores, na Constituição de 1824 a 1891, um período em que havia uma naturalização tácita.
seja, houve um período da nossa história que a pessoa ficava aqui, residia um tempo aqui e plim, ganhava, nem sabia que tinha virado, mas ganhava a nacionalidade brasileira. Agora não. Quer se naturalizar brasileiro? Tem que pedir. Pede por gentileza e daí nós vamos analisar se você tem ou não o direito a se naturalizar, ok? Então, a naturalização, que é aquela que vai identificar a pessoa como sendo um brasileiro naturalizado, sempre de forma voluntária e expressa, não há naturalização tácita. Lembra que nós tivemos um período, como eu disse, de 1824 a 1891, mas não tem mais. Até aqui, ok? Muito bem. Seguimos. Em decorrência dessa situação, né, da possibilidade de você ter nacionalidade originária, nacionalidade derivada, é possível que existam conflitos de nacionalidade. E eu tenho dois grandes conflitos de nacionalidade, o conflito positivo e o conflito negativo. Olha só. Conflito positivo e o conflito negativo. O conflito positivo é quando a pessoa tem mais de uma nacionalidade. Vamos colocar aqui, ó. Mais de uma nacionalidade. Isso é possível? Claro que é. Esse cara é chamado de multinacional ou polipátrida. Polipátrida. Isso aqui não tem problema nenhum, a nossa Constituição reconhece essa possibilidade, como a gente vai ver. Agora, existe ainda a situação da pessoa não ter nenhuma nacionalidade, e daí nós chamamos isso de conflito negativo. Então, negativo é quando a pessoa não tem nacionalidade. Professora do céu, isso é possível? Infelizmente é. Isso porque, a depender da legislação dos países, das constituições dos países, pode ocorrer situações em que a pessoa não tenha nenhuma nacionalidade, ela não pertença a nenhum país. E daí, nesse caso, nós vamos dizer que essa pessoa é uma apátrida, ou seja, uma pessoa sem nacionalidade. Pode aparecer ainda na sua prova a expressão heimátulos, que é uma expressão em alemão que significa uma pessoa apátrida. Pode parecer bobeira eu falar isso para você, mas isso já caiu em prova, essa expressão, tá? Então, quem não tem nacionalidade é chamado de apátrida ou heimátulos. Heimátulos. Ok? Esse é o conflito negativo. Isso aqui é péssimo, hein? Isso aqui não pode acontecer. Inclusive, se ocorrer, é violação da Declaração Universal de Direitos Humanos, viola direitos humanos a situação de apatrídia, que é quando o indivíduo não tem nenhuma nacionalidade. Tanto a nossa Constituição quanto a legislação infraconstitucional se preocupam o tempo inteiro a evitar aqui que filhos de brasileiros, né, próximos de brasileiros, tenham uma situação de apatrídia. Por isso a nossa Constituição ela é extremamente ampla no que diz respeito ao reconhecimento da nacionalidade, para evitar situações como essa, situações em que uma pessoa poderia ficar numa condição de apátrida. Aliás, o Brasil é referência internacional na legislação que visa proteger os indivíduos que não possuem nacionalidade, né? Nós temos a lei de imigração e ela combate aqui situações de apatrídia, ok? Então, para a gente resumir aqui esse nosso bloco, o que a gente viu? A gente viu o que é nacionalidade, qual é o conceito? Vínculo jurídico político que liga uma determinada pessoa, um indivíduo, uma pessoa física, a um Estado, fazendo com que ele integre o conceito de povo deste Estado. Vimos que isso não tem a ver com população, não tem a ver com nação, não tem a ver com cidadania, que é um conceito aí, então, mais amplo. Vimos também que existem duas espécies de nacionalidade. A nacionalidade originária ou primária, que te identifica como sendo brasileiro nato, como nato de um determinado Estado, a partir de dois critérios. O jus solis, que é o critério da territorialidade, logo a pessoa vai adquirir a nacionalidade do local onde ela nasceu, e eu tenho o critério ainda do jus ou ius sanguinis, que é o critério da familiaridade ou parentesco, que a pessoa vai adquirir a nacionalidade que os seus pais tinham na data do seu nascimento. Lembra que no Brasil não tem o quê?
jus matrimoniale. E lembra que a nacionalidade originária é aquela aplicada de forma unilateral e involuntária no dia do seu nascimento, ok? Não lembra que não dá para escolher, né? Aquilo que a gente quer ser quando nasce. E eu tenho ainda a nacionalidade derivada secundária ou adquirida, que é a chamada naturalização. Aqui a pessoa, então, vai se identificar como sendo um brasileiro naturalizado, mas sempre, sempre, sempre de forma voluntária e expressa. Ou seja, para ser brasileiro, não basta morar aqui, não adianta casar com brasileiro, vai ter que pedir, vai ter que chegar e falar assim, ó, quero virar brasileiro naturalizado. Não há, portanto, naturalização tácita. Só lembra que já tivemos num passado remoto aí. Em decorrência dessas situações, de você poder ter a nacionalidade pelo critério do jus soli, jus sanguinis, etc., e da naturalização, nós podemos ter conflitos de nacionalidade. Conflito positivo, que é coisa boa, coisa teteia, quando a pessoa tem mais de uma nacionalidade. Chamamos ela de quê? Multinacional ou polipátrida. Isso não tem problema, isso a Constituição permite. Só que eu tenho também a situação da pessoa não ter nenhuma nacionalidade. Isso é o quê? Isso é ruim, isso é violação de direitos humanos, isso deve ser combatido pelos estados. Como que é o nome que a gente fala do indivíduo que não tem nacionalidade? Apátrida ou eimátulos, ok? Fico por aqui nesse bloco, mas a sequência ainda tem mais, te espero lá. Tchau, tchau.